Como se dá o processo de desligamento do espírito em caso de um desencarne por Covid, onde se faz necessário o sepultamento logo após o desencarne? Sim, de fato, a nossa própria legislação estabelece que você não pode fazer o sepultamento imediatamente após o desencarne, em função de algumas pessoas possuírem algumas doenças que precisam de um tempo maior para o sepultamento, a chamada catalepsia, e que Kardec trata na obra básica com o nome de letargia. Catalepsia, letargia, como queira, é aquele fenômeno através do qual o indivíduo parece que está desencarnado, mas não está, e ele acaba despertando depois de um tempo. No livro Recordações da Mediunidade, logo nos primeiros capítulos, Ivone Pereira fala de uma experiência dela própria, com 6 meses de idade, que foi dada como morta, colocada no caixãozinho, e na hora que colocaram uma coroa de espinhos no anjinho, a coroa feriu, e quando o espinho feriu a testinha da criança, entre aspas, morta, ela despertou. E aí foi aquela grande surpresa, porque a menina havia voltado da morte. Então é uma doença que, de certa maneira, exige cuidados, e a nossa medicina, ela sempre precisou dessas comprovações para que isso não acontecesse. Se nós pegarmos o livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 2º, nós vamos encontrar a história de Ananias, e acho que é Palmira, o nome da esposa dele, que eles são sepultados imediatamente após a morte. Ele tem uma síncope, desencarna e eles sepultam. 2 horas depois, a mulher também tem, e eles cavam o buraco onde o marido já estava e enterram a mulher também. Então, quer dizer, é instantâneo. Não sei nem se o cara estava morto de fato ou se ele tinha só desmaiado. Mas passou mal, cava e enterra, que é melhor. E aí, por conta disso, hoje, nós temos todo um aparato para evitar que isso aconteça. Nesses tempos atuais de Covid, o que está acontecendo? Nós não estamos tendo a possibilidade desse tipo de situação. Depende dos espíritos isso? Não, não está dependendo dos espíritos. É uma circunstância da própria situação que estamos vivendo. Então, o que se faz? Os espíritos atuam, oferecendo todo o socorro que é possível oferecer para que os espíritos sejam anestesiados e não percebam nada do que lhe está acontecendo, para que eles possam ser acolhidos no mundo espiritual, apesar de eles, em princípio, precisarem de mais tempo junto ao corpo. É muito comum os espíritos ficarem ainda por um tempo ligados ao corpo e depois é que você faz o desligamento com mais facilidade. Esse tempo varia. No livro Obreiros da Vida Eterna, você vai encontrar casos em que o Fábio, que é um dos casos, que desencarna e com uma hora depois da desencarnação, ele já está desconectado. E no livro Obreiros da Vida Eterna também você tem a história de Dimas, que só se desliga 24 horas depois e era trabalhador espírita. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, e olha que Dimas foi desligado rápido, 24 horas. Ora, então, os espíritos variam do seu tempo de ligação com o corpo. Mas no caso da Covid, não dependeu dos espíritos. E o que acontece? O mundo espiritual está todo mobilizado. Nós estamos hoje com uma quantidade grande de espíritos que não pertencem à Terra, que estão aqui em serviço, ajudando, porque a quantidade de desencarnes é muito grande e precisa de um acolhimento muito maior para os encarnados, que ficam muito sequelados por conta da perda de seus entes queridos, para a equipe médica, que precisa ter serenidade para atuar, e para o acolhimento dos desencarnados. É como se fosse um período de guerra, no qual você tem que ter uma mobilização muito mais forte do mundo espiritual no acolhimento aos encarnados e desencarnados. E aí, se eu remeto o livro Nosso Lar, onde aparece o capítulo Guerras, onde você vai ver a mobilização do mundo espiritual, que fica muito mais intensa por conta dos desencarnes coletivos. Resultado, o mundo espiritual vai mobilizar tudo que puder para auxiliar essas pessoas. Vai conseguir êxito com todos? Não vai conseguir, mas vai tentar. No livro Nas Fronteiras da Loucura, conta um caso que ajuda a gente a entender isso. Um grupo de jovens está dentro de um carro, o carro sofre um acidente e cai naquelas avenidas de pista dupla, ele cai dentro do canal e na queda todos os ocupantes desencarnam. Entre os ocupantes está um rapaz que está iniciando a vida nas drogas, ele ainda é meio inexperiente, muito jovem, mas ele está ao lado de um rapaz completamente envolvido com o mundo das drogas, uma pessoa que já tem uma longa estrada, ele tem
ele tem uma série de comportamentos e de hábitos que demonstram que ele está profundamente envolvido com esse mundo, né? E ele era o que estava dirigindo o carro que cai no buraco. Os mentores, então, vêm e levam. E na hora de socorrer, eles socorrem junto o motorista e o rapaz. Os dois são levados. O rapaz não é uma alma má, ele estava apenas mal acompanhado. Eles estão levados, aí o pessoal diz, olha, eles vão fazer a autópsia nos corpos, então nós vamos levar os corpos todos vamos levar para longe do necrotério para eles ficarem num posto de socorro do mundo espiritual. Eles são retirados e são levados para lá. Não tem só o rapaz e o motorista no carro, tem várias pessoas. E eles são todos retirados e são levados. Todos que foram levados são atendidos e ficam dormindo enquanto a autópsia está acontecendo do lado de cá, porque os mentores isolam todos eles, inclusive o motorista, de sofrer os dramas da autópsia. Tudo corre bem até um certo momento em que o rapaz motorista acorda daquele sono que tinham induzido a ele e começa a gritar de dor. Ele estava sentindo a autópsia, a vinculação dele com o corpo era muito profunda. Ele grita, grita, grita e de repente ele desaparece da maca. Ele foi atraído pela dor do corpo e voltou para o corpo físico. Esse não deu para socorrer. Por mais que se fizesse o que se pôde fazer, as vinculações do espírito com o corpo eram tamanhas que nem o socorro do mundo espiritual, que se sobrepôs à justiça, derramando misericórdia, não foi suficiente para evitar o que aconteceu. Já os demais, em que pese não fossem almas evoluídas, pela misericórdia que foi derramada sobre eles, não sofreram o processo que o outro passou e continuaram dormindo enquanto tudo se deu. Transpondo essa situação para a Covid, nós podemos imaginar que o mundo espiritual se mobiliza para socorrer todas essas entidades, conseguindo êxito numa boa parte dos casos, mas nada garante que eles vão conseguir, em todas as situações, retirar as pessoas do corpo e garantir serenidade após a morte, porque os que forem muito materializados, muito ligados ao corpo físico, terão dificuldade de receber o amparo espiritual que vai ser derramado sobre todos.